Boa noite, mais um dia, né, do Café com Deus Pai. Antes de eu iniciar, eu quero que você se inscreva no meu canal e deixe seu like. E também eu quero que vocês comentem aí no canal, né, o que traz à memória agora, desde o início do ano, né, todos os motivos pelos quais você pode ser grato a Deus, tá? Coloca aí, escreve aí no meu canal isso, tá bom? Mês de dezembro é um mês muito bom. É um mês que a gente reflete muito, né, desse mês. E é um mês que a gente também tem que ser grato por tudo que a gente vem passando, né? E eu vou dar uma lida aqui no que fala, né, nesse devocional Café com Deus Pai, né? Chegou o último mês do ano. Quantas coisas vivemos e aprendemos. Independentemente das circunstâncias que passamos, o Pai sempre esteve e sempre estará ao nosso lado. Ele é bom em todo o tempo. Em todo o tempo ele é bom. E isso é verdade. Nós temos que ser grato, né? Ser grato a tudo que o Senhor tem feito com a gente, né? E outra coisa, lembrando que o ano ainda não acabou, ele ainda pode realizar muito nesse último mês, né? Eu costumo sempre falar, né, que o ano ele só acaba quando termina, né? Amém? Há 31 dias para você viver o extraordinário e ainda esse ano, né? E a gratidão é uma das grandes chaves espirituais para novas conquistas. Mãos à obra. Vamos lá? A fé. A fé é como semente. Quando plantada, germina o extraordinário. E diz aí, escreve aí o que ainda você não fez, ainda dá para fazer esse mês. Independentemente do seu chamado, primeiro você foi chamado para ser como Jesus. Meu Deus, isso é maravilhoso, não é mesmo? Eu vou ler aqui um pouco do que esse livro Café com Deus Pai fala, tá bom? O reino é importante na sua vida. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem todas as mesmas funções. Assim também é Cristo em nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos 12, 4 e 5. Quando a gente se baseia, né, na vida do Senhor, há algumas áreas nas quais precisamos se concentrar e mudar com maior ênfase, né? E continuamente se aprimorar para cultivar uma vida espiritual forte e saudável. A confiança em Deus, o crescente relacionamento com Cristo e a obediência à palavra de Deus são ferramentas cruciais para a construção de um alicerce sólido para o fundamento de uma vida de fé. As pessoas com as quais você se relaciona são importantes para Deus e precisam ser valorizadas e estimadas adequadamente, porque o Senhor também habita nelas. Ninguém faz nada grandioso se estiver sozinho. Sempre temos que ter alguém, gente. Independente do que for, nós precisamos um dos outros, tá? Ninguém faz nada grandioso se estiver sozinho. Ainda que tenha pessoas consigo, centralizar todas as decisões e ações certamente o deixará enfadigado e prejudicará consideravelmente sua saúde, e os resultados esperados podem não ser alcançados em sua plenitude. O modo de você administrar a vida define o lugar que Deus ocupa nela. Tá vendo como é importante a gente saber administrar a nossa vida? Tá vendo como é importante a gente dar um bom testemunho? Pense nisso.
Entenda que o caminho para a prosperidade será em ser um sábio e um bom administrador do seu tempo. Assim também é importante adorar a Deus, ouvir sua palavra e ter uma comunhão com outras pessoas do corpo de Cristo. Sempre temos que estar na igreja. Nós não podemos servir a Deus dentro de casa. Não tem como. Aqui mesmo em Romanos fala, o corpo precisa de membros. E você sozinho na sua casa, orando a Deus, você não vai conseguir ter nenhum objetivo. Você precisa orar ao Senhor, você precisa ter comunhão com Deus, mas você precisa se congregar em alguma igreja, gente. Não tem como você ser crente dentro de casa. Não tem como você escutar uma palavra online dentro de casa. Você precisa se congregar em alguma igreja. Isso é um absurdo. Padre, pastor, que vem me dizer que se congregar dentro de casa, isso não existe. Você precisa de uma congregação. Não tem como congregar dentro de uma casa. Você precisa se congregar dentro de uma igreja, porque você é um membro. E o membro precisa de um corpo. E o corpo é o quê? Gente, eu acho um absurdo pessoas que passam 2 horas vendo uma live de uma pessoa falando uma maior asneira da palavra do Senhor para a pessoa não se congregar. Isso não existe, gente. Tem sim que se congregar. Não pode. Você não pode ficar ouvindo a palavra do Senhor aqui, ouvindo a palavra do Senhor e não ter uma igreja para se congregar. Isso não existe. Quando Jesus voltar, ele vai vir buscar uma igreja. A igreja é o corpo. O corpo precisa de membros. E onde é que está esse corpo? Onde é que estão os membros? Dentro de casa. Vocês estão entendendo como tá difícil? Tá difícil, gente. Tá difícil, sabe o quê? Falar da palavra verdadeiramente de Deus. Tá difícil. Porque as pessoas só querem ouvir aquilo que o convém. E isso não é certo. As igrejas estão vazias. Mas sabe por quê? Porque tem pessoas online pregando a palavra do Senhor e a pessoa está na sua casa, numa comodidade bem boazinha, deitada na sua cama, ouvindo aquilo que ela quer. E isso não pode, gente. Temos que congregar numa igreja. Não devemos congregar dentro de casa. Não existe isso. Aqui em Romanos fala sobre isso. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem todas as mesmas funções. Assim também Cristo em nós, que somos muito, entende? Corpo, e cada membro está ligado a todos os outros, ou seja, uma igreja precisa de quê? Precisa de membros. Você funciona sem a sua cabeça? Você funciona sem o seu braço? Ou seja, cada membro da gente é importante. E as igrejas estão precisando de membros. Eu vejo as igrejas vazias, não tem mais. Por quê? Porque as pessoas estão em casa. Sempre em casa. Complicado, né? Mas vamos nós. Gente, eu saí do foco porque as coisas de Deus é assim. Você está falando de algo e de repente o Espírito Santo, ele toca em você para falar e vamos deixar o Espírito Santo agir. E quem está assistindo meu canal, não fique chateado que fique em casa ouvindo as pregações de alguns pastores ou de alguns padres que acham que é certo isso. Gente, eu não condeno. Mas você vê que a própria Bíblia, a própria palavra do Senhor fala que precisamos se congregar em uma igreja, tá bom? Então vamos lá.
Independente do seu chamado, primeiro você foi chamada para ser como Jesus. Olha que bom. Vamos lá. O modo de você administrar a vida define o lugar que Deus ocupa nela. Entende que o caminho para a prosperidade está em ser um sábio e bom administrador do seu tempo. Tá vendo como tem tempo para tudo? Até tempo de estar numa igreja do que ficar enfurnado dentro de casa. Vamos nós. Assim também é importante adorar a Deus, ouvir a sua palavra e ter comunhão com outras pessoas do corpo de Cristo. Aquilo que eu estava lhe dizendo. Ao investir dessa maneira, disposto a mudanças, você se tornará mais conectado com o Pai, articulado com pessoas, apto a viver uma vida influenciada por Cristo, segundo o que Ele nos ensinou. Como estão essas áreas da sua vida? Ou seja, hoje como é que está a tua vida? Me diz aí, escreve aí como é que está a tua vida. Você vai para a igreja todos os dias de culto? Você está indo para a igreja todos os dias de culto? Você está assistindo? Você está entendendo a palavra do pastor? Me diz aí, escreve aí se você está entendendo tudo que o pastor está falando. Gente, precisamos. A igreja precisa de membro. Entende? Não podemos viver dentro de uma casa ouvindo mensagens e mais mensagens daquilo que queremos e não nos congregando. Porque a vida de Jesus está próxima. E quando vai vir buscar a igreja. Quem são a igreja? Nós. E onde é que nós vamos estar? Dormindo. Porque na igreja é que não vamos estar, né? Pelo que eu tô vendo, as igrejas vivem vazias, gente. Vocês não têm noção. Eu quero que vocês coloquem aí no meu canal onde vocês congregam, qual é a igreja que vocês congregam e se vocês estão indo assistir culto. E quais os dias de culto da igreja de vocês, tá bom? Beijão e até mais. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e dar o seu like. Tchau, tchau!